Queridos, nós temos vivido um tempo bem... como que eu posso dizer isso de uma forma bem... em todas as épocas as pessoas viveram tempos difíceis. Mas como cristãos nós acreditamos que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E apesar disso parecer uma má notícia, não é. Porque na verdade é simplesmente o eco ou a progressão daquilo que o próprio Deus estabeleceu para a história. Mas se nós perguntarmos às pessoas que não têm fé em Deus, que não acreditam em nada, sobre os dias que nós estamos vivendo, com certeza elas vão dizer o seguinte: nós estamos vivendo em um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo em um tempo muito atribulado. Basta nós olharmos para os acontecimentos, eu vou dizer dos últimos 2 anos talvez, porque há 2 anos que nós voltamos aqui para Londres, um pouquinho mais de 2 anos, mas tanta coisa já aconteceu, e quando eu digo tanta coisa, muita coisa terrível. Atentados terroristas na Espanha, na Turquia, na Bélgica, na Alemanha, na França, aqui e em outros lugares que às vezes não são tão notados e a propaganda não chega. Tanta coisa aconteceu no Brasil, que é o meu país de origem, né? Algumas coisas que a gente falava, uau, que coisa boa, e de repente a gente achava, aquilo que a gente achava que era bom, não veio a ser tão bom. Tá igual aquela história do cara, né? Que ele faz uma embolada dizendo que parece que estava bom, mas agora ele estava melhor e parece que melhorou e não sei o quê, e agora piorou tudo, né? É mais ou menos isso. E a gente olha e as pessoas, fica claro que existe uma falta de paz, existe uma inquietação, existe uma apreensão, existe um medo. E um sinal disso é a quantidade de polícia, por exemplo, que nós vemos na rua hoje, em Londres. Se tudo estivesse tranquilo, não precisava desse tanto. E aquilo que supostamente é para trazer paz, acaba trazendo apreensão, porque a pessoa pensa assim, puxa vida, realmente o negócio está feio, porque a qualquer momento algo terrível pode acontecer de novo. E esse sempre foi o discurso, né, das autoridades. Não é se vai acontecer, mas é quando e onde. O certo é que, além da questão do atentado, dos atentados e tudo mais, a tragédia da torre, e aí nós vamos multiplicando, né? Os acontecimentos. E é lógico que eu não vou dizer assim, tudo isso é um sinal apocalíptico de que está chegando o final dos tempos. A minha abordagem hoje ela não vai ser escatológica, mas eu quero falar sobre algo que tem não despertado, mas que tem evidenciado aquilo que já existe no coração das pessoas. Existe uma falta de paz. Existe uma inquietação. Existe uma falta de paz. Eu gostaria de ler um texto com você no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27. Jesus, no meio de um diálogo com os seus discípulos, ele traz esse texto, ele fala sobre isso. E é algo que é pertinente para aquilo que nós vamos falar hoje, baseado no que, lógico, no que essa escritura está dizendo. Diz assim: deixo-vos a paz. Mais uma vez, são palavras de Jesus. Ele está dizendo: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como a dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração e nem se atemorize. Espera aí. Quer dizer então que essa questão da paz, e talvez da falta de paz,
é algo muito antigo. Porque se Jesus ele está falando para os seus discípulos a respeito disso, é porque naquele exato momento havia algo acontecendo que eles precisavam entender e que eles precisavam receber. E Jesus está dizendo: existe uma paz que o mundo dá, que não é suficiente. Eu dou a vocês a minha paz. Por isso, não perturbem o vosso coração, ou seja, não fiquem ansiosos e nem com medo. A primeira afirmação que Jesus faz, e eu quero falar um pouquinho sobre ela, é a paz que o mundo dá. Quando ele está falando de mundo, ele está falando de sistema de governo, de sistema de vida, de sistemas de pensamento. Naquela época, o mundo experimentava a famosa Pax Romana. E o que era a Pax Romana? Era uma paz conquistada pelas armas. Roma dominou os povos e ele mantinha os seus exércitos nos seus lugares de domínio e eles mantinham a paz, que nesse caso era a ausência de conflitos armados, a ausência da guerra entre países. Ou seja, havia uma consciência dos povos que de fato existia uma paz, existia uma ausência de conflitos. Há pessoas que hoje elas adotam um pouquinho a Pax Romana na vida delas, procurando terem paz. E é mais ou menos como aquela pessoa que já de cara na sua relação com a outra, ela deixa muito claro, né, que a paz dela é armada. É mais ou menos como a história do cara que se casou. E indo para a lua de mel, ele colocou a esposa na carroça e o cavalo puxando. Chega na metade do caminho, o cavalo para. O cavalo tem dessas coisas, né? Ficou parado. Ele desceu da carroça, virou para o cavalo, puxou as rédeas e o cavalo nada de andar. Ele virou para o cavalo e falou: a primeira vez. Subiu na carroça, tentou de novo, o cavalo andou. O cavalo andou mais alguns quilômetros, daí a pouco parou de novo. Ele saiu da carroça, passou a mão na arma dele, chegou no ouvido do cavalo e pá! O cavalo caiu. No que o cavalo caiu, a mulher: mas que você não podia ter feito isso, e agora como que é que a gente vai chegar em casa, e não sei o que, a nossa lua de mel, e não sei o que, não sei o que. Ele virou para ela, chegou perto dela, olhou para ela e falou assim: é a primeira vez, viu? Essa é a paz armada. É aquela pessoa que se impõe, aquela pessoa que chega e fala assim: olha, fica na sua. Se você não piar, se você fizer do meu jeito, vai dar tudo certo. Ok? Então não fala, não retruca, não respira, né? É do meu jeito e pronto, acabou. Essa é a paz armada, é a Pax Romana. É quando você conquista o seu território, você finca suas estacas e fala assim: aqui ninguém passa. É aqui, esse é o meu lugar, esse é o meu domínio. Mas a pergunta que fica é: isso é a paz verdadeira? Não, é a paz que o mundo dá. É o que Jesus está dizendo. Essa é a paz que o mundo dá. Mas, fora dessa análise da Pax Romana,
existe uma paz ilusória. Qual que é a paz ilusória? É a paz da pessoa que ela acha que evitar o atrito, evitar o conflito, vai lhe trazer paz. Geralmente você vai encontrar pessoas que elas são evasivas. Quando elas estão diante de um confronto, diante de uma dificuldade, elas sempre tentam escapar daquele confronto, daquele atrito. Elas estão sempre buscando uma saída alternativa. Eu me lembro quando eu era criança, havia um desenho animado que eu assistia muito, chamava O Leão da Montanha, né? E o Leão da Montanha, ele tinha exatamente essa estratégia. A estratégia dele era sempre sair. E eu me lembro, né, ele dizia assim, saída estratégica pela esquerda. E ele vazava. Na hora que o negócio apertava para o lado dele, ele vazava. E muitas pessoas, elas são assim. Quando vem o confronto, quando vem a dificuldade, ela quer paz. Então ela vaza. E às vezes essa forma de vazar é ela dizer sim para tudo. É ela aceitar tudo o que os outros lhe impõem. Ela diz, tudo bem, sim, mas porque ela quer paz. Mais uma vez vem a minha pergunta, essa é a paz verdadeira? Não, ela não é a paz. Ela é a paz ilusória, porque a pessoa ela se engana, achando que isso traz paz. Outra característica da paz ilusória é aquela pessoa que está estressada. Aí o que ela faz? Ela chega em casa, senta no sofá e liga a televisão. Hoje em dia, então, é um negócio terrível, porque tem 200 mil séries e seriados, tem filmes, tem programas, tem canais pagos, assim, para todos os gostos, para todos os estilos, para todas as idades, em todos os momentos, em todos os horários. Hoje você carrega a televisão no seu celular. E muitas pessoas, elas usam esse mesmo método de fuga, às vezes não com relação a um atrito com alguém, mas consigo mesmo. Elas estão estressadas, elas estão passando por situações difíceis e elas querem desestressar. O que elas fazem? Elas colocam a mente delas em uma outra coisa. Isso de tudo, queridos, eu não estou dizendo que é ruim. Um momento ou outro na sua vida, às vezes sua cabeça está cansada, é bom você tirar o foco de alguma coisa problemática e dar uma respirada, relaxar, fazer alguma coisa, ir no cinema. De fato, isso é bom. Porém, quando você usa isso como uma estratégia para ter paz, para buscar paz de espírito, paz no coração, paz na sua mente, paz para a sua vida, então você está cometendo um erro gravíssimo, porque isso é ilusório, você está simplesmente adiando o problema, você está adiando lidar com as coisas, você está, na verdade, provocando uma bola de neve. Porque a bola de neve, né, essa expressão, ela fala de uma realidade em que algo pequeno começa a rolar e vai ficando grande. Essa é a característica da bola de neve. Chega a um momento que é incontrolável. E assim acontece com as pessoas que vão se omitindo e que vão buscando a paz através de entretenimento, através de coisas simplesmente que dão prazer. E eu vou dizer para você isso sem medo de errar, essa é uma das maiores estratégias de Satanás para a destruição das pessoas. É vender para elas a ilusão da paz, através do entretenimento. Uma das indústrias mais lucrativas e que mais investem no mundo hoje é a indústria do entretenimento. Em tudo. Você já percebeu a quantidade de propaganda de jogos que tem
na internet, quando você abre às vezes está procurando uma coisa que, por exemplo, a última música que nós cantamos, ela não estava no nosso script. Eu peguei a cifra dela, né, num site que a gente tem de cifras, né, joguei lá. Quando eu joguei na cifra, abriu a cifra, no meio da cifra tinha uma propaganda de jogo. Por quê? Porque mais e mais as pessoas estão caindo nessa armadilha, estão caindo nessa ilusão. E essa paz, ela é ilusória. Ela não é verdadeira, ela é momentânea. E isso vicia. Por quê? Porque você quer estar naquele estado. Não é? Gente, eu sou da época do videogame Atari, né? Blic, 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 né? Os barulhinhos eram mais ou menos assim, né? E tinha o come-come, tinha, né? Eu lembro do box, né? Que era aquela pá, pá, pá. E eu me lembro como que era gostoso, não é? Ficar entretido com aquilo. Gente, era bom demais. Né? A gente ficava às vezes tão empolgado que quebrava a manete, né? Porque tinha aquela... A manete era assim, era uma alavanca, né? E a gente ficava tão... E era complicado, né? Meu pai, ele inventou Meu pai é muito engenhoso. Ele inventou uma manete de metal. Ele pegou a placa, né? A placa eletrônica, né? Da manete. E ele fez umas soldas e colocou. Ele colocou uma mola de metal e uma alavanca de metal para a gente jogar. E não era que o negócio funcionou, gente. E o negócio aguentou muito tempo, né? Porque a gente ficava empolgado com aquele negócio. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é empolgante, é realmente ficar naquele estado de adrenalina, né, às vezes de competição, de desafio, né, e tal. É bom, é gostoso. O problema é quando isso se torna um vício nas nossas vidas. Quando isso se torna o nosso escape. Quando isso se torna o lugar para onde a gente vai em busca da paz. Por quê? Porque, volto a dizer, é ilusório. Quando você desliga o game, acabou. E se o negócio quebrar? E se o negócio acabar? E se você estiver num lugar onde você não tem acesso a isso? Já estão pensando, né? Existem vários estudos com relação a isso, né? Como que as pessoas lidam com a falta do celular? Será que elas conseguem ficar uma semana sem o celular? Né? E minha pregação está aqui. É algum problema o uso da tecnologia? Não. Desde que isso não substitua, desde que isso não seja para onde você corre, para onde você vai, em busca de preencher a sua vida. Quando Jesus fala da paz que o mundo dá, querido, a principal característica que nós precisamos entender é exatamente isso. A paz que o mundo dá, ela é circunstancial. Ela depende das circunstâncias à nossa volta. Então, se aquelas circunstâncias mudam, se elas ficam avessas, a gente perde aquela condição de paz. E aí a gente fica atribulado, e aí a gente fica desesperado, e aí a gente perde o chão, e aí a gente não sabe o que fazer. Jesus disse: eu deixo a vocês a minha paz eu dou para vocês. Não é maravilhoso isso, saber que Deus se preocupa conosco de tal maneira que Ele deseja que nós tenhamos paz verdadeira, que nós consigamos viver em uma condição de paz interior, em que nós não dependamos de subterfúgios, não dependamos de coisas superficiais e supérfluas para nos levar a essa condição de paz. Ele disse: eu dou a vocês a minha paz. É um presente, é uma dádiva de Deus, é algo que Ele oferece para você. Ele quer dar a você a paz que vem dele, a paz que Ele quer oferecer
para você e que Ele oferece para você hoje mesmo. E aí você pode perguntar, mas como que Jesus pode prometer isso? É tão interessante, né, a entender a mente de Jesus naquele momento, né? Ele está olhando para os discípulos e Ele está falando para eles exatamente daquilo que lhes traria paz e que garantiria a paz de todo aquele que crê em Jesus. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou voltar para a glória que eu tinha antes com o Pai. É isso que eu vou fazer. Eu vou dar a você a paz que você precisa. Do que ele está falando? O primeiro aspecto da paz que Cristo dá é a paz com Deus. É a paz com Deus. E é por isso que a paz circunstancial não pode preencher você. Se você não tiver paz com Deus, nada nesse mundo trará paz verdadeira ao seu coração. A paz com Deus é aquilo que Cristo veio trazer em primeiro lugar. Por que paz com Deus? Veja bem, não é a paz de Deus, eu estou falando da paz com Deus. Por quê? É a paz do relacionamento. Ter paz com alguém é ter um bom relacionamento com alguém. As coisas não estavam nada bem entre a humanidade e Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é através do sacrifício de Jesus que Deus quis que nós pudéssemos fazer as pazes com Ele. E é por isso que Jesus, em determinado lugar, diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque foi o próprio Deus que estabeleceu que fosse dessa forma. Jesus, Ele vem e Ele toma na cruz os nossos pecados. E o que são os nossos pecados? Os nossos pecados são a nossa atitude e as nossas ações que desagradam a Deus, que ofendem a Deus, que ofendem a santidade de Deus, a perfeição de Deus. Jesus, ao morrer na cruz, Ele toma tudo isso sobre si, tudo que você já fez e tudo que você fará, que é pecado, que desagrada a Deus, Jesus levou sobre si. E na morte dele na cruz, Ele pagou o preço que você teria que pagar por causa do seu pecado. E você sabe o que aconteceu então? Houve reconciliação. Foi através disso que Deus pode dizer àqueles que creem nisso, vem para mais perto. Você pode ser chamado de meu filho. Eu quero me relacionar com você de perto. A Bíblia nos revela que no momento em que Jesus morreu, lá na cruz, Ele disse, está consumado. Ele disse, eu terminei aquilo que eu precisava fazer. Eu fiz o que eu devia fazer. A Bíblia diz que lá no templo de Israel, onde havia uma alegoria do que é a presença de Deus, no templo havia um lugar bem no interior, como se você entrasse aqui na igreja, né? E esse lugar aqui, em cima, fosse o chamado Santo dos Santos. Era um lugar que só um sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, depois de ter sacrificado vários cordeiros
e ter todo um ritual de purificação para que ele pudesse entrar ali. Mas ele não entrava, não era uma porta simplesmente. Havia um véu espesso. Não era um véu que você via a transparência dele, não. Era como se fosse uma cortina espessa que separava um lugar do outro. Porque lá era o lugar santíssimo, considerado o lugar da habitação de Deus. O lugar onde Deus se revelava. Quando Jesus, e é lógico que quando Deus deu essa visão para Moisés para construir esse lugar, ele disse: isso você vai olhar para o modelo que eu vou te mostrar como é nos céus e você vai construir aqui. E Moisés fez de acordo com aquilo que Deus mostrou para ele. Então era o véu, havia o santo lugar, o santíssimo. Aí, quando Jesus morreu, a Bíblia nos afirma que o véu, aquele véu, foi rasgado de alto a baixo, sobrenaturalmente. Ninguém tocou nele, a não ser o próprio Deus, que rasgou o véu. De acordo com os estudiosos da Bíblia, e de acordo com a representação em que o tabernáculo tinha, que o templo tinha, tudo ali tinha um símbolo, tudo era símbolo de alguma coisa, de alguma verdade espiritual. O véu representava o pecado, porque é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. É o pecado que impede o homem de chegar a Deus. Quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. Ou seja, ele resolve o problema do pecado. De que maneira? Tomando sobre si, levando a minha culpa, levando a sua culpa na cruz. E por isso, ele pode nos reconciliar e fazer as pazes com Deus. É por isso que nós podemos fazer as pazes com Deus. É por isso que nós podemos ter paz em Deus. Paz com Deus. O ser humano foi criado para ter um relacionamento de perto com Deus. E quando nós não vivemos isso, significa que nós não estamos em paz com Deus. E quando nós não estamos em paz com Deus, nós não estamos em paz com o propósito para o qual nós fomos criados. E se nós não estamos em paz com o propósito para o qual nós fomos criados, significa que lá dentro de nós vai sempre haver uma insatisfação, vai sempre haver uma busca por aquilo que de fato preenche, por aquilo que de fato faz sentido nas nossas vidas. A paz com Deus só pode ser experimentada quando você admite que existe uma necessidade real dentro de você de se reconciliar com Deus. A paz com Deus só pode existir quando você crê que Jesus é o caminho para essa paz. Quando você crê que Jesus ele abriu o caminho para você, morrendo no seu lugar, levando sobre ele os seus pecados na cruz. Em Romanos 5, versos de 10 a 11, o apóstolo Paulo também diz: porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E é interessante demais isso ter saído da boca de Paulo. Porque Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. O nome dele era Saulo. E ele era um perseguidor da igreja. Ele foi um dos primeiros perseguidores da igreja. Talvez o grande em larga escala. Ele ia nas cidades, ele arrastava as pessoas, tirava as pessoas das suas casas, os cristãos. Muitos foram apedrejados e mortos mediante essa perseguição. E ele achava que estava fazendo isso para servir a Deus. Ele estava totalmente enganado, porque ele rejeitava Jesus. Quando determinado dia, indo para a cidade de Damasco, Jesus apareceu para ele, uma luz bem forte brilhou, e ouviu-se uma voz, e essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo
perplexo, disse: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. E disse: duro é para você lutar contra mim. Eu estou parafraseando, porque senão vai ficar difícil para a Lília traduzir lá a palavra clássica do recalcitrar contra os aguilhões. É duro para você lutar contra mim. E aí naquele êxtase, porque ele fica cego, Saulo ainda, né? Fica cego, e Jesus diz para ele: vai para Damasco, e eu vou orientar para você o que vai acontecer. Depois Deus aparece, fala, né, na verdade, para um outro cristão chamado Ananias e diz: vai lá na rua direita, encontra Saulo, ele está orando para mim nesse momento, e eu estou falando para ele que você vai lá falar para ele. Ananias foi e falou para ele, e naquele momento Saulo creu em Jesus para a sua salvação, e ele se tornou o maior expoente do evangelho no seu tempo. O que pode transformar alguém de perseguidor convicto a um convertido? Senão um encontro com Jesus. E nesse encontro, ele percebeu que aquilo que ele achava que era um relacionamento com Deus era mentira, era fruto de uma tradição vazia. Que ele precisava caminhar agora com Deus através de Jesus. E ele escreve isso dizendo: é por meio de Jesus Cristo que nós somos reconciliados com Deus. É por meio de Jesus que nós agora temos paz com Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente, havia na nossa família, eu fui criado dentro de conceitos cristãos, e haviam também as ordens morais que regiam a nossa casa, né? E eu me lembro claramente que quando eu infringia qualquer uma dessas leis, eu ficava diferente com meu pai. E isso é uma coisa que as crianças não entendem. As crianças não entendem como é que os pais descobrem que eles estão fazendo coisa errada. Eu tenho tanta lembrança, né, dessas coisas, porque quando criança você acha que você consegue enganar, e tem alguns que são muito artistas, né, e conseguem mesmo, né? Ou às vezes, ou eles são muito artistas, ou os pais são muito mané, né? Aquela coisa, não é? Mas as crianças têm essa coisa, né, de achar que vão dar nó nos pais, né? Eles se esquecem que nós já fomos crianças, né? Se esquecem que a gente sabe dessas coisas por experiência própria, né? E acontece que houve uma época em que eu decidi, junto com meu irmão, um ano e pouco de diferença nós tínhamos, de que a gente ia fumar. E aí, 2 adolescentes, né? Aí o que a gente fazia? Meu irmão comprava um maço de cigarro, e a gente morava no interior, uma cidade pequena, pequeníssima, todo mundo conhecia todo mundo. A gente não podia correr o risco de alguém ver e contar. Então o que a gente fazia? Ele comprava, amoitava, como a gente dizia, né? A gente tinha um lote vago na praça da cidade, tinha um lote abandonado com uma construção em ruínas. A gente pegava o maço de cigarro, colocava dentro do pacote de plástico, amarrava, e a gente encontrava um buraco naquela estrutura para poder esconder o cigarro. Aí pelo menos várias vezes por dia a gente ia lá, né, para cometer o crime. E aí, mas só o que acontece?
eu estava conscientemente fazendo algo que, para os meus pais, era errado. E eles já tinham verbalizado isso, e eu sabia na minha consciência moral de que de fato era errado. Não é? E aquilo começa a agredir você. Essa vida, né, de erro, ela começa a mudar você. Você começa a agir, né, debaixo de uma pressão. Com medo de ser pego, né, no flagra. Com medo da descoberta. E isso muda a sua maneira de agir. E é por isso, queridos, e uma coisa que é clara que acontece, você passa a evitar o relacionamento. Por quê? Porque quanto mais perto você está, mais você corre o risco de se denunciar. E isso aconteceu comigo e com meu irmão. A gente ia se distanciando, a gente ficava menos dentro de casa. Porque tinha o cheiro, porque tinha, às vezes, a conversa, né, que de uma hora a outra, de repente, se escapole. E aquilo foi criando uma angústia no meu coração. Até que chegou um momento em que eu fui convencido que aquilo era errado, que eu tinha que parar. Cheguei para o meu irmão e falei com ele: olha, meu irmão, parei. Zerou, não faço isso mais, não quero mais isso na minha vida, não rola, cara, estou fora. Que alívio que foi para mim, queridos. Por quê? Porque agora eu podia entrar dentro de casa sem medo. Agora eu podia desfrutar da comunhão dos meus pais e dos meus outros irmãos, sem medo de ser pego, sem medo de ser, não é, denunciado pelo cheiro, pelo seja lá o que for. Eu era livre, eu estava livre. E é isso que as pessoas não percebem, que a resistência que muitos têm de Deus, ela está relacionada exatamente com isso. É porque elas sabem que alguma coisa na vida delas está errada. A consciência dessa pessoa, o acusa, o condena e diz para ele que tem algo errado, que ele precisa se consertar. E eu não estou falando nem sequer de doutrina, de crente, como diz o povo por aí. Não, eu estou falando de caminhar com Deus, de andar com Deus, da pessoa de Deus. Então, porque você sabe disso, você evita, você não quer. E é por isso que muitas pessoas também evitam a igreja, evitam andar com quem procura andar de forma correta. Por quê? Porque se sente denunciado, não consegue, não é? Mas eu quero dizer para você que é tão lamentável isso, porque a verdadeira liberdade te espera, a verdadeira paz te espera, porque eu posso dizer isso de todo o meu coração, a maior paz que alguém pode experimentar é a paz com Deus, porque é uma paz que vem da obediência, quando nós podemos olhar nos olhos de Deus e saber que não há nada, e que mesmo se nós viermos a fazer alguma coisa errada, nós temos livre acesso a Ele por meio de Jesus Cristo que nos reconciliou com Ele. Nós podemos confessar. Nas cartas de João, João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Paz com Deus. E essa é a paz que ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar de você. Nenhuma circunstância pode tirar de você. Ninguém pode tirar isso de você. Nós vivemos em tempos em que existem lugares que o cristão é perseguido por sua fé.
E eu quero dizer para você que nesses lugares, ninguém pode roubar destes cristãos a paz que eles têm com Deus. Eles podem roubar a paz circunstancial, eles podem criar o inferno para a vida da pessoa, podem perseguir, tirar os bens, bater, maltratar, jogar na prisão, podem fazer o que eles quiserem, mas eles não podem tirar aquilo que está dentro, que foi dado por Deus, porque aquele que se reconcilia com Deus se torna uma nova pessoa, e existe algo dentro dele que nada, circunstância nenhuma e nem ninguém jamais poderá destruir, tirar ou roubar. E isso, queridos, é simplesmente maravilhoso, porque a paz que Cristo dá é duradoura, é eterna, é verdadeira. Ela vem de dentro de você e não das suas circunstâncias e não dos seus pensamentos. E é por isso que quando nós estamos em paz com Deus e temos a paz de Cristo em nós, nós podemos enfrentar os problemas, nós podemos enfrentar as coisas, nós não precisamos fugir, nós não precisamos nos esconder, nós podemos ter o peito aberto e enfrentar qualquer dificuldade, porque a Escritura diz isso. Foi o que fez parte da oração que eu fiz quando eu assumi o microfone. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque isso vem de dentro de nós e não daquilo que está à nossa volta. Eu quero concluir dizendo para você que vale a pena fazer as pazes com Deus. Vale a pena se reconciliar com Deus. E isso é algo que ninguém pode fazer por você. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, não é sua filha. Ninguém pode fazer isso por você. Só o indivíduo, só a pessoa pode dar os passos necessários para a reconciliação com Deus. Porque o próprio Deus já deu os passos necessários que cabiam a Ele dar para se reconciliar com você. Agora é com você. E a pergunta que fica é: você quer? Você deseja se reconciliar? Você deseja a paz com Deus? Você deseja viver a vida que Ele te oferece? Você pode ficar de pé. Existe algo de uma forma muito simples e prática. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, usando a seguinte expressão. Ele diz assim: se em teu coração você crer que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, e com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Esse ser salvo é a mesma coisa que ser reconciliado com Deus. Por quê? Porque é baseado no sacrifício que Jesus fez. Quando Jesus morreu na cruz, pagando pelo meu e pelo seu pecado. Parece ser uma fórmula, mas não é. É uma atitude que brota de um coração sincero, que deseja a vida que Deus tem para oferecer. E que lá dentro toma uma decisão: eu quero isso. Eu posso não entender o que isso significa completamente, mas é isso que eu quero para a minha vida. O que você precisa fazer? Primeiro, crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor. Você será salvo, você será reconciliado.
nessa noite e nunca fez uma oração da entrega da sua vida a Jesus ou de confissão a Jesus. Se você hoje crer da forma que eu disse, eu quero dar essa oportunidade a você. Se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e você crê que Jesus é o Senhor, você tem a oportunidade de fazê-lo nesse exato momento. A única coisa que você vai precisar fazer é uma oração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, todos nós fecharmos os nossos olhos. E se você quiser dar esse passo, você pode fazer isso agora. Você pode orar. Se você disser, eu não sei orar, pastor, eu posso ajudar você. Se você fizer da minha oração a sua oração, eu posso orar e você pode repetir a minha oração, tomando posse dela para a sua vida. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso agora. Eu vou fazer uma oração, você pode repetir após mim. Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o Senhor e eu creio que Você ressuscitou dos mortos. Confesso que tenho andado errado. Confesso que tenho pecado contra Ti. Mas agora eu te peço, perdoa os meus pecados. Salva-me. Me dá a Tua paz. Eu preciso da Tua paz. Senhor Jesus, entra em meu coração e me aceita como filho. Eu te oro, agradecido pela salvação, pela reconciliação, em nome de Jesus. Se você fez essa oração após mim, com fé, eu peço a você para me procurar no final do culto. Eu gostaria de conversar com você. Eu gostaria de conhecer você. Eu gostaria de orar por você. Aos demais irmãos, eu quero orar com você agora. Continue com seus olhos fechados. Deus, obrigado porque um dia o Senhor nos reconciliou. Obrigado porque através da morte de Jesus nós fomos reconciliados. Obrigado porque nós não precisamos evitar o nosso contato com o Senhor, porque nós andamos na Tua luz e nós sabemos quem o Senhor é e o Senhor sabe quem nós somos. Obrigado porque é o sangue de Jesus Cristo que perdoa, que lava os nossos pecados, e por isso nós podemos nos apresentar diante do Senhor e te chamar de